paz do Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje do título é como orar, né? Como orar. Gente, esse vídeo vai ficar um pouco diferente dos outros, vai ficar um pouco meio grande, porque o assunto é muito polêmico. Eu coloquei o título Como Orar, mas isso aí abrange muitas coisas, ok? Então vamos lá. Está em Mateus 6, versículo 5. Quando orares, não sejais como o hipócritas, pois gosta de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para seres vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará. Amém? Isso está em Mateus 6, versículo 5, né? Que eu falei, né? E, gente, como se deve orar, né? As pessoas buscam a Deus, oram a Deus. Como se deve orar? Eu vou deixar claro aqui, para não haver polêmica sobre o assunto, a questão da igreja, né? Aí está se tratando de uma coisa íntima, de algo falar, que você quer conversar com Deus. Em celebração, em cultos, claro, que a igreja é um bom lugar e é o lugar certo para nós orarmos. Que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, eu lá estarei. Eu estou explicando para não generalizar e, né, religioso não dizer que eu estou aqui insultando as pessoas só orar em casa, entendeu? A igreja é o lugar de oração também, claro. Né, o próprio Senhor Jesus Cristo, como o Senhor próprio Jesus Cristo falou, como eu acabei de dizer. Mas quando você quer algo com Deus, conversar com Deus, o melhor lugar é você entrar no seu quarto, trancar a sua porta e falar com Deus e fazer as seguintes orações, né? Orar para Ele, buscar Ele de todo o coração, né? E Ele certamente te ouvirá. Como buscar Deus, né? Como é que é o mandamento de Deus? Qual o mandamento? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração e o teu irmão como a ti mesmo, né? Então você primeiro tem que buscar Deus, louvar a Deus. Louvar a Deus não significa exclusivamente cantar, né? Louvar a Deus é exaltar o nome dele, né? Louvado seja o Santíssimo Nome, glorificado, exaltado, santo. Glorificar o nome de Deus com palavras, né? Aí depois você ora, né? Se for possível, ore por alguém, né? Peça perdão dos seus pecados, né? Como diz o ensinamento da oração do Senhor Jesus Cristo, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, né? É assim, perdoai nossos pecados, assim aquele que te ofendido. Então, basicamente, quando você vai orar, primeiro você busca a Deus e possivelmente perdoe as pessoas e ore por outras pessoas, né? Para que Deus venha escutar as suas petições depois, né? Devemos clamar a Deus nesse sentido, né? Há vários tipos de oração. Há o clamor, né? Aquele clamor que você busca de toda a tua alma, de todo o teu coração, né? A súplica, né? E há orações normal que você faz, né? Você deve orar pedindo perdão, orar a Deus, depois pedindo perdão, depois você faz os seus pedidos, né? A sequência. Então, aí está como orar, né? Como buscar a Deus, né? Nós vimos, agora eu vou sobre a questão de como as pessoas ensinam a orar, né? Como é ensinado a orar. Ensinado e como você vê outras pessoas orando. Geralmente, as pessoas se prostram diante de algo e pede, segundo ele, falando com Deus, né? Existem várias maneiras, né? Das pessoas fazerem isso. Tem oração aí ao pé da cruz, né? Que a pessoa faz muito. Tem orações que prostram diante de imagem, né? Tem orações que fazem até através de arca, né? Esses são assuntos polêmicos, né? Eu tinha já feito esse vídeo e estou fazendo de novo porque o assunto é muito polêmico. Porque até respaldo na Bíblia tem para isso, para as pessoas fazer isso. Para pessoas, né, como Êxodo, né? Que fez os 20 que fala que Deus pediu para fazer a arca, pediu para botar os querubins, né? Como Moisés lá no Egito, da serpente. Né? Mas Isaías
Isaías 44, né, a partir do versículo 10, Jesus fala, você que faz, Jesus não, Senhor Deus, né, é o próprio Jesus, que ele fala, você que faz imagem, você que planta o cedro, colhe o cedro, e depois faz mil e uma coisas com o cedro, depois vai, faz ele e vai adorar ele. O seu Deus diz que não aceita. Isso você vai ver em Isaías 44, a partir do versículo 10 em diante, você vai ver, é um monte de coisa que ele fala sobre adoração. Né? Aí você fala assim, mas a Bíblia está entrando em contradição, porque ele pede para fazer imagem. Tem coisas, gente, que o Senhor nosso Deus permite para o homem por causa do coração do homem. Por causa do coração do homem. Você vê que Deus queria libertar eles lá no deserto, quando depois saiu do Egito, que andaram por lá tudo. Aí Moisés ia para o monte orar. Quando Moisés voltava, tá eles lá tudo, se prostrados, faziam imagem, faziam aquilo e ia orar. Deus foi, ordenou em Êxodo 20 que eles fizessem um. Mas não que Deus precisasse daquilo. Não que Deus precisasse daquilo para ser adorado. Deus fez aquilo por causa do coração dos homens. Lembra lá quando foram perguntar ao Senhor Jesus Cristo sobre a questão do divórcio? O Senhor Jesus Cristo disse não. Aquilo foi dado a vocês, foi feito, falado para vocês por causa do coração de vocês. Então, tem coisas que Deus permite, que Deus fala, por causa do coração do homem. Deus é tão generoso que quer agradar o homem no próprio erro, olha só. Mas ele não apoia, nunca apoiou isso, né? Nunca apoiou esse tipo de coisa. Você vai achar na Bíblia, claro, tem várias passagens que falam que Deus, né, sobre a imagem. Mas nós como ser humano, a cruz, por exemplo, a cruz do Senhor Jesus Cristo morreu levando a cruz. Tem gente que faz aí, que faz até música, né? Tem até música que ele foi na cruz, né? Que um dia Jesus, que aí fala que ama a cruz, né? A cruz, e você vê a cruz no slogan de muita igreja, né? E a pessoa acaba venerando aquilo mais do que o Senhor Jesus Cristo, né? Como eu falei, oração ao pé da cruz. Então, aí você vê, quando vê uma cruz, certamente em algum lugar, é simbolizando Jesus Cristo, que eles falam, né? Porque sempre tem até muito canal aqui que você vê a cruz, né? E a cruz, gente, a cruz, na verdade, quando Jesus quando a Bíblia se refere à cruz, está se referindo aos problemas, à dificuldade, à carne, né? A carne. Muitos querem cortar a cruz, né? Como eu falei, querem cortar a cruz. Talvez Deus dá uma cruz para ele se preparar para algo na frente. Aí ele vai e corta a cruz. Quando chega lá na frente que precisa da cruz para ele passar aquela dificuldade, ele não consegue passar porque ele cortou a cruz. Então, a cruz que Deus está se referindo não é a cruz física, né? Está se referindo aos problemas da vida, às situações da vida. Então, por que adorar a cruz? É próximo de cruz, leva a cruz, é oração na cruz, né? É a igreja com cruz grande, cruz pequena, cruz de azeite, cruz cheia de borbulhante, cruz de iluminado, cruz de todo jeito tem cruz. Quer dizer, estão adorando a criação e não o Criador, né? Então, o erro está aí. Aí se você está adorando um madeiro, uma coisa que é feita pela mão do homem, e Deus, como é que fica, né? O Senhor Jesus Cristo, quando foi crucificado, ele nem foi crucificado, ele nem carregou cruz, ele carregou um madeiro da altura, da largura do braço deles aberto. Porque uma cruz daquele porte ele não tinha condições de levar, ele ser humano, que ele ali era como ser humano. Ele levou um madeiro da largura do braço aberto. Ele não levou uma cruz. A cruz se tornou uma cruz depois que pegaram ele, botaram a corda lá e puxaram ele, levaram ele com o braço aberto e pregaram ele. Aí se tornou uma cruz. Mas quando ele foi andando, tem filme aí que fala, Jesus carregando a cruz, um monte de coisa, cruz. Não, ele levou um madeiro nas costas, da altura do braço dele, da largura do braço deles aberto, e chegou lá, ele foi. Amarraram e puxaram ele e aí pregaram no outro madeiro que se tornou cruz. Então, até isso aí tá meio equivocado. Então, a cruz não é para ser adorado. E aí tem uns que botam a cruz, não, a cruz está vazia, sim, mas tá lá a cruz, você está adorando ela, né? Então, isso aí envolve muitas coisas, muito, né? Deus, né? Tem a cruz, tem a imagem,
também, que eles botam imagem. Aí Deus fala, não falar imagem de qualquer coisa, nem embaixo, nem no céu, nem na terra, e nem no mar, para adorar. Isso aí você confere em Isaías 44, a partir do versículo 10, está falando sobre isso. Aí você vai dizer, não, mas lá em Êxodo, está em Números também tem, né? Que sobre Moisés, sobre a serpente, sobre aquela coisa toda. Mas então Deus está entrando em contradição? Deus não está, é o que eu falei. É o coração do homem. Deus mandava sempre fazer, não adore, não faça, não faça. E ele sempre fazendo. Deus tá, então bota aí essa arca aí, para ver se o coração deles aquieta um pouco. Foi tanto que a arca depois sumiu. E no Novo Testamento não há colher de chá a respeito disso nenhuma. Né? Inclusive lá tem a lista dos que vão para o inferno, tá quem adora imagem. Então aí você fala que não deve adorar, que não deve fazer isso, e aí com um jeitinho bota nas coisas pagãs dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Né? É o que eu falei sobre o Velho e o Novo Testamento. Né? Aí crucifica o Senhor Jesus Cristo de novo. O sacrifício de Jesus não adiantou nada, porque tudo que ele fez para mim e para você está voltando tudo lá de novo, antes dele, das promessas que ele vinha fazendo de tudo. Então, a oração é essa, meu irmão. A oração é essa. Busque a Deus de todo o teu coração. Feche a porta do seu quarto, busque a Ele, né? Que Ele certamente vai te ouvir. Você deve buscar a igreja, claro. O Senhor Jesus Cristo disse que eu estarei onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei. Né? Não vão aqui generalizar, dizer que né, só em casa não. Você deve buscar a Deus na igreja, deve comungar entre os irmãos, né? Mas, e ele alerta lá sobre a sinagoga, né? Não faça como os tolos na sinagoga que fiquem em pé orando, tá vendo? Ajoelhe seu coração, se humilhe diante de Deus, busque Deus na sua casa, na igreja, em qualquer lugar. Mas quando você quiser algo íntimo com Deus, só você e Deus, tranque seu porta de sua casa e clame a Ele de todo o teu coração. Busque a Ele, né? As pessoas, mas eu não... É porque a religião, né? Diz assim, é porque o povo gosta de paganismo, gosta disso, gosta de aquilo, tá? E, né, o povo gosta de coisa pagã, né? E aí o homem bota na igreja para poder atrair pessoas, para poder, né? Tem igreja aí que se tirar a igreja, eles acham que a igreja vai, não vai, gente, não vai quebrar a igreja. Coisa de Deus não quebra a igreja. As coisas de Deus abençoam a igreja, as coisas do diabo amaldiçoam a igreja. Quando um homem dita uma regra para outro homem, a lei, vamos falar claro, a lei, correndo, a pessoa vai lá e faz tudo. Faz tudo. Você vai e faz tudo, que tem medo do homem. Agora, quando Deus diz para você não faça isso, não faça aquilo, você endurece o coração. Por quê? Abre o coração para as coisas de Deus. Se volte para Deus. Busque Deus. Você ouve o homem, ouve o diabo, por que não ouve Deus? Escute Deus, pelo amor de Deus. Escuta Deus, que Deus está falando com você. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz daquele que quer te livrar do fogo no inferno. Tá ouvindo? Ouça. Quando o homem diz uma coisa, você vai e faz rápido, né? Com medo da retalha do homem. Agora, quando Deus fala, não obedece. Por que não obedece? Obedeça a voz de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que o eterno Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o maligno não tire nada da mente. Que Deus coloque grande coisa nas mentes. Que Deus fique trabalhando na mente de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.